Boa tarde, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todas. Quero louvar a Deus pela vida de todas as mulheres deste grupo. Louvar a Deus pelas as mamães, hoje é o Dia das Mães. Feliz Dia das Mães para todas. Hoje eu quero falar sobre uma mulher que foi mãe, esposa e que confiou muito no Senhor. Uma mulher que, em meio à adversidade, a maior delas, nessa adversidade dela, foi a confiança dela no Senhor. E eu quero falar um pouquinho hoje, nós vamos falar sobre Joquebede, a mãe de Moisés, amém? O texto bíblico se encontra assim, em Êxodo, capítulo 2 de Êxodo. Eu vou ler a partir do versículo de número 2, capítulo 2 de Êxodo e versículo de número 2. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, calafetou-o com betume e piche, e pondo eu o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Amém, querido? Então, irmãs, eu quero falar um pouco sobre essa mulher, esta mãe, né? Essa esposa que nos traz tanta inspiração para termos confiança no Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãs, que naquela época o povo de Israel estava no Egito, naquela época, e eles eram escravos lá no Egito, já tinham muitos anos que eles estavam como escravos ali naquela terra. E que, como o povo de Deus estava crescendo muito, Faraó deu um edito, saiu um edito, Faraó decretou uma lei que todos os meninos, toda criança que nascesse que fosse macho, era para ser morto, né? Então a palavra do Senhor diz que quando ela descobriu que estava grávida, ela, creio que ela escondeu a barriga, tudo, porque já estava tendo aquele decreto. E quando o menino nasceu, ela não teve coragem, irmãs. Ela pegou aquela criança, olhou para Moisés, para o filho dela, aquele menino formoso. A Bíblia diz, como nós lemos, que ele era um menino formoso, era um menino lindo. E ela não aguentou, ficou com ele. Por 3 meses ela conseguiu esconder Moisés na sua casa. Mas diz a palavra que ela não conseguiu. E ela fez um cestinho, minha irmã. Ela fez um cestinho e ela passou betume. Ela, passou betume, diz a palavra do Senhor. Tapou todinha as brechas, arrumou, deixou aquele cestinho bem fechado. E colocou Moisés naquele cesto e colocou ele no rio Nilo, irmã. Um rio que tinha crocodilos. Um lugar, irmão, que ela colocou aquela criança e deixou ir, irmã. E Moisés foi por ali. E a palavra do Senhor diz que Miriam, sua irmã, foi acompanhando. E quando a palavra do Senhor diz que a filha de Faraó estava se banhando, e ela olhou para aquela criança e ela se apaixonou por aquela criança. E Miriam já chegou, já ofereceu para ela, se ela não queria, conhecia uma mulher que poderia ser a ama de leite dele. E a filha de Faraó aceitou. E diz a palavra do Senhor que a filha de Faraó pegou Moisés, devolveu para ela e falou assim: cuida dele, amamenta ele, eu pago um salário para você. Mas o que eu quero falar aqui, irmã, foi sobre a confiança de Joquebede, irmã. Ela não colocou aquela criança naquele junco, naquele cestinho com alegria, irmã. Ela entregou ele, eu creio que ela entregou ele para o Senhor. E não é diferente, mães, irmãs. Hoje, quando muitas vezes nossos filhos saem, muitas vezes nossos filhos se afastam da presença do Senhor, e nós temos, irmãs, que confiar no Senhor, betumar os nossos filhos, a vida dos nossos filhos, com oração, com jejum, com súplica, com confiança, principalmente no Senhor. Então eu quero te falar uma coisa: vamos agir como Joquebede, vamos ter fé no Senhor, que Deus ele há de cuidar da nossa causa, dos nossos filhos, do nosso lar. Talvez você não é mãe ainda,
Talvez você está passando por uma situação, não é na área com o filho, mas é em outra área. Mas vamos confiar no Senhor. Betuma a tua vida com jejum, com oração, querida. Tapa as brechas. Aquela mulher tapou todas as brechas, não entrava água naquele cestinho, porque ela tapou todas as brechas. Feche as brechas que houver na sua vida, com oração, com jejum, com leitura da palavra, com comunhão, minha irmã, porque Deus vai guiar teus passos, assim como Deus guiou Moisés ali naquele rio, e ele foi para a direção certinha, irmã, e nenhum crocodilo chegou naquele cestinho, nenhum mal aconteceu para aquele menino. O Senhor guardou e livrou e conduziu os passos de Moisés até a filha de Faraó. E ela cuidou de Moisés, irmã. Moisés foi, irmã, depois no palácio, irmãs. E Deus, ele tem o melhor, ele sabe do amanhã, irmãs. Ele sabe do amanhã. Ele conhece a nossa vida. Os nossos filhos são do Senhor. Só falo para você, betume a vida do seu filho com jejum e com oração, com leitura da palavra, firme na fé, com confiança, porque Deus vai te honrar, minha querida. Deus vai te honrar, vai fazer do seu filho homem de Deus, assim como o Senhor fez de Moisés. Tá bom, querida? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Vamos ter a confiança de Joquebede. Irmã, confiar, porque aquela mulher teve a maior confiança em Deus quando ele colocou aquela criança naquele cesto. Amém? Que Deus possa abençoá-las grandemente, querida. E betume a vida dos seus filhos com jejum e oração. Beijo. Feliz Dia das Mães. Até amanhã.